vamos começar o nosso top 5 de hoje falando de quê? De salada de fruta, Mário. Eu quero saber do mirtilo, da romã, dos morangos, outro berry, né? Diz aí, conta aí o que isso tem a ver com inibidores de JAK e como isso vai ajudar a gente a entender sobre esse fantástico mundo dos inibidores de JAK. Que eu vou dizer, é fantástico. Cada vez que eu leio, eu falo, putz, é muito legal mesmo. A Rosane agora ela explicou. Na verdade, ela usa o MIR. O MIR é imunobiológico. A gente vai falar um pouco dessa diferença hoje aqui. Mas você não usa inibidor de JAK, mas é um outro tipo de medicação. Então, olha só, no nosso top 5 de hoje, a gente vai ver o seguinte, que muitas vezes a gente acha que as descobertas científicas, Fábio, são como? São assim, caiu um asteroide, aí você vai lá e separa o material, né, do asteroide, aí você descobre adamantium lá do esqueleto do Wolverine, ou você, que nem a penicilina, né, que foi uma descoberta do Fleming, quase que acidental. Mas, na verdade, a descoberta, muitas vezes, vem da observação empírica de coisas da natureza. E onde que começou a história dos inibidores de JAK? Só lembrando, as primeiras publicações de inibidor de JAK, elas são lá de 2007, 2008. O reconhecimento dessa família que a gente vai conhecer, ela é de 2011, quando saíram as primeiras publicações. E assim, os primeiros inibidores de JAK, a coisa começando, são de 2013, tem 10 anos, né? Mas da onde que vem essa observação inicial? Do lugar mais simplório, simples, básico possível, das plantas. Porque as pessoas começavam a se alimentar, tinha a história delas se alimentarem com mirtilo, se alimentarem com a romã, principalmente, e com o morango, o strawberry, o morango, e relatarem efeitos anti-inflamatórios. Inclusive, Fábio, em alguns momentos, com o uso tópico dessas frutas, especificamente essas frutas que eu citei, tem mais algumas, sobre algumas lesões inflamadas. Então, não é nada assim para deixar a gente tão surpreso, né? Grande parte da farmacopeia que existe à nossa disposição vem das plantas. A aspirina vem da casca do salgueiro e por aí vai. A gente já fez aqui live contando como os fungos, né, contribuem muito com os imunossupressores, com os antibióticos. Então, esse efeito anti-inflamatório observado nessas plantas especificamente que a gente citou, romã, mirtilo, que é o blueberry, morango. Aí hoje a gente sabe, depois dos estudos mais intensos, que o que acontece com essas frutas, o que, para nossa surpresa, que essas frutas que a gente estava citando são inibidores de JAK2, Fábio. Então, elas diretamente, obviamente que numa concentração pentelesimal. O resultado que você tem anti-inflamatório, ele até existe quando você ingere. Essa é uma medida pele digital, pessoal. Pele digital, pentelesimal. Mas, enfim, explica o que era observado na prática do uso tópico, às vezes aplicados em plastros de romã, de blueberry, de morango, né? Em cima de lesões inflamadas. Hoje nós reconhecemos que o mecanismo de ação que existe é via JAK2. Quer dizer que se eu tenho, por exemplo, uma doença imunomediada na linha de dermatite atópica, suco de morango, teoricamente é interessante comer blueberry, morango? Sim. Na teoria, sim. Mas na prática, pessoal, obviamente que a concentração é baixa, né? Então você não vai ficar perdendo tempo comendo quilos de blueberry, até porque é caro o mirtilo, né? É muito mais prático você tomar o comprimido do remédio ou comprar o tópico. Obviamente faz muito mais sentido, entendeu? E aí, Fábio, eu vou te dar uma informação que eu descobri me preparando para essa live que eu não sabia. Metotrexato, que a gente usa muito na dermatite atópica, usa na psoríase também, usa em várias doenças, é uma medicação que vem dos anos 50 do século passado, a gente conhece há 70 anos. A gente sempre colocou o impacto do metotrexato em cima do quê? Em cima do efeito antiproliferativo, né? Antiproliferativo em cima, por exemplo, do epitélio, ali na psoríase e tal. Mas quando você vai ler psoríase hoje, 2023, cada vez mais você encara psoríase não mais como uma doença de hiperproliferação, e sim como uma doença de inflamação. E aí, quando você vai para a dermatite atópica, onde o metotrexato também é útil, você não tem grandes hiperproliferações como tem na psoríase. Na psoríase você raspa as escamas e junta aquelas escamas, faz até um bolinho, dependendo do paciente. Mas na dermatite atópica não é assim. E o metotrexato age. Então, como que ele age?
se não tem tanta hiperproliferação. Sabe como que ele age nessas doenças? Também como inibidor de JAK2. Então, o metotrexato, além da ação anti-inflamatória, ele é imunossupressor e age via JAK quinase no JAK2 especificamente, na linha da salada de frutas que a gente estava fazendo. Olha só que interessante. Né?